A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, mensagem de Romanos, capítulo 1, versículo 9 diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito. A primeira característica que nós falamos do homem carnal é que ele é menino. Deveria ter crescido, mas continua sendo menino. A palavra que se dá origem a esse nome, está lá em Coríntios, é sarquinos. Sarquinos é a criança que é um homem menino, que é menino porque está na época de ser menino. Agora, quando ele cresce e continua sendo menino, o termo usado aqui é sarquicos. É aquele que deveria ser adulto, já tem tamanho, já tem alimento para ser adulto, mas continua sendo menino, tendo as mesmas características de menino. Olha o que diz o verso 1 do 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Alimento sólido é para adulto. Paulo, quando escreve aos Coríntios, é muito interessante o que ele fala aqui, olha, na carta. Paulo, capítulo 1 de Coríntios, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha o que era a igreja. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Em toda palavra, eles eram ricos em palavra, em conhecimento. Paulo tinha gastado muito tempo com a igreja de Coríntios para ensiná-los, para orientá-los na fé. Eles tinham conteúdo, mas agiam como crianças. O grande problema do segundo aspecto é aqueles que são carnais porque não conseguem assimilar as verdades espirituais. Não conseguem viver as verdades espirituais. Paulo começa falando aqui em Coríntios que eles eram santos, santificados, separados, em tudo fossem enriquecidos nele. Mas continuavam sendo crentes carnais. No capítulo 3 ele fala, são os carnais. Não pude dar alimento sólido. Não adianta ter conhecimento. Não adianta estar lendo a Bíblia e se achar que é alguém que sabe todos os conhecimentos. Não, aquela palavra daquele pastor não me acrescentou em nada. Ela sabia tudo, pregaria até melhor que ele. Não faço isso porque não fui chamado para isso. Mas sou uma pessoa que faria, arrogante, presunçoso. O crente carnal vive no mundo, vive nas posições mundanas do velho homem, não muda, está cheio de conhecimento, cheio de sabedoria humana, mas não tem conhecimento de Deus, não pode receber de Deus, porque continua sendo carnal, acha que tem que fazer, o alimento que chega para ele deve ser do jeito que ele quer. Ele orienta, olha, eu acho que o senhor deveria falar, pastor, deveria pregar isso, porque isso é muito básico. Mas ele não consegue viver os princípios básicos da vida cristã, não consegue viver a submissão, não consegue viver a renúncia, não consegue viver uma vida cristã básica, aquela que é comum a qualquer crente. Mas ele ainda acha que é o tal. Fala bonito, se expressa bem,
mas ainda assim continua sendo carnal. Nós temos que crescer nisso. Nós temos que romper. Não basta o conhecimento intelectual. Não basta conhecer essa palavra, esse livro, apenas do lado mental. Ele tem que se fazer viver na nossa vida. Ele tem que se tornar vida. Esse livro tem que brotar em nós vida. Esse livro não é um livro que brota conhecimento, simplesmente. Não é um livro de história. É um livro, ainda que seja também, mas é um livro que gera vida. Vida naqueles que ouvem. Transformação de posicionamentos, de valores, de atitudes, de caráter. Transforma o nosso caráter. Nos faz nos tornarmos simples, humildes. Quando somos confrontados, não rebatemos. Nós, quando colocamos algo para as pessoas fazerem, mas isso não deveria ser assim, isso não deveria ser assado, como se ele soubesse o que deveria ser. O crente carnal vive na sua carnalidade e analisa segundo a sua mente. Nós colocamos 21 dias de oração para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da graça de Jesus, e a graça, ela se conhece morrendo. Nós estamos morrendo para a vontade de comer. Ninguém gosta de passar fome. Ninguém gosta de sentir necessidade de comer. Ninguém é masoquista que gosta de sofrer. Nós queremos Deus, nós estamos falando, Senhor, nós precisamos de Ti. O conhecimento que temos do Senhor é pouco comparado ao que temos, nós queremos. Nós queremos ser semelhantes a Paulo, que além de falar, conhecer muito, expressava o poder do Senhor, os sinais, as maravilhas do Senhor, expressava a glória do Senhor. O crente carnal, ele não pode fazer isso, porque ele acha que sabe muito, sabe com a mente, não transforma vidas. Nós estamos aqui querendo vidas sendo transformadas. Eu quero que essa rede seja transformada, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, imitar a Cristo e ao apóstolo Paulo, como fizeram os Tessalonicenses do século I. Nós não estamos aqui querendo encher os irmãos de sabedoria. Estamos pegando os textos e trazendo uma mensagem simples e clara, objetiva. Não estamos analisando pontos teológicos profundos, com palavras difíceis, rebuscadas. Nós estamos aqui querendo trazer essa palavra viva como ela é, para que você receba de Deus e mude de atitude, cresça nele e rompa e cumpra o propósito que Deus tem para nós. O momento missionário de domingo mexeu muito comigo, quando vi falar da Europa com 3%, sem contar do leste europeu. Mas é muito pouco, nós temos muito a dar. Quero ver jovens incendiados pelo poder de Deus, ao ponto de querer falar, eu estou aqui, a quem enviarei? Eu estou aqui disposto, envia-me a mim. É isso que Deus espera de nós. Que nós nos dispomos, mas para irmos, temos que aprender a viver a vida espiritual, a ouvir Deus. A ouvir Deus, e quando nós ouvimos Deus, é ouvindo com outros. Deus fala através da palavra, através de outros, e Ele mesmo fala conosco. Mas o canal é a palavra, o canal é usando os seus servos. Que você nesses dias seja impactado por essa palavra. Deixe de viver um cristianismo rasteiro, cristianismo que vive segundo o padrão do mundo, lá fora não sabe distinguir quem é você, do mundano. As suas atitudes, o seu modo de falar, o seu modo de agir, os seus conceitos, todos eles demonstram que são iguais ao mundano. Tudo que o mundano fala, você fala. Isso é um crente carnal.
não pode ter alimento sólido. Mas eu leio a Bíblia, eu estou cumprindo o propósito da Bíblia, de ler ela, da igreja, de ler ela todo, durante uma vez por ano. Eu leio muito mais do que isso. Mas ainda continua sendo carnal, porque não está se dispondo a mudar. Não está se dispondo a ser um exemplo, um modelo de Cristo no meio das pessoas. E só é modelo de Cristo no meio das pessoas quando deixamos de ser carnais e alimentamos da alimento espiritual. E o alimento espiritual é cruz, é morte, como nós falamos. Que Deus nos leve a nos tornarmos homens espirituais, que refletem a Jesus Cristo e a Paulo, como fizeram os Tessalonicenses do século I. Rejoice, rede de jovens incendiado, que o fogo do Senhor aqueça o seu coração, mas ele queime tudo quanto é natureza, semelhança com o velho homem. Que Deus te abençoe com isso. Que Deus possa fazer você um abençoador de vidas. Em nome do Senhor Jesus.